escritora, jornalista, professora e doutora em comunicação social. Ela quebrou tabus nas redações jornalísticas, trabalhou em importantes veículos de comunicação. Agraciada com relevantes prêmios jornalísticos. Ela nasceu no Recife, mas fez do Rio a sua cidade de vivência e de coração. É biógrafa de importantes mulheres brasileiras. Foi casada com o reconhecido escritor e acadêmico Antônio Calado. No perfil de hoje eu tenho a alegria e a honra de conversar com a Ana Arruda Calado. Ana, super obrigada pela sua presença no perfil. É uma alegria ter você aqui e, por que não dizer, uma honra. É muito bom poder conversar com você. Eu que agradeço, porque eu acho formidável gravar esse programa. Ah, muito obrigada. E poder conversar da sua história, que é riquíssima, é muito legal. Eu acho que a gente tem poucas mulheres com tamanha expressão. Nós temos muitas mulheres bacanérrimas, importantes, desde que o mundo é mundo. Isso. Mas a gente tem poucas mulheres com a tua força, com o teu fôlego de caminhada. Acho que você está exagerando, mas estou gostando. Não estou, não. A gente vai começar a falar e a gente vai ver que não. Você nasceu no Recife numa família grande, né? Você tem muitos irmãos. É. Veio para o Rio muito pequena, né? Pequena. Por conta de um trabalho do seu pai. É, fiz 8 anos aqui no Rio. 8 anos de idade aqui no Rio. E ficou alguma coisa do Recife em você? Ah, ficou. É impressionante como, embora eu tenha vindo pequena, é verdade, vim com a família toda e os irmãos, então tudo aquilo deve ter ajudado, né, a manter Recife, manter Pernambuco em mim. Eu posso resumir dizendo o seguinte: a primeira vez que eu fui calado ao Recife, nós depois de casados, ele um dia virou para mim e disse: Ana, você fica muito diferente aqui. Eu disse: como diferente? Você fica mais alegre, mais excitada? Eu digo: mas é claro, eu estou sentindo cheiro de mangaba, o mar tem cheiro de sargaço, isso tudo me deixa... Então você vê que Recife estava dentro de mim ainda, né? É uma questão de identidade mesmo, né? Eu adoro Recife. E você veio para o Rio por causa do seu pai, aí você veio, morou no Jardim Botânico, não foi isso? Dentro do Jardim Botânico, foi o meu primeiro quintal no Rio. E não é negócio de invasão, aquelas coisas, não. Era a casa que hoje até é museu lá dentro, porque era a casa que foi do Pacheco Leão. Olha... O Jardim Botânico naquele tempo tinha dentro a casa da administração, que ainda está lá hoje, e essa casa, que estava, acredito, desocupada, e uma casa mais no fundo, que era a casa do ministro da Agricultura. Era para isso mesmo, o ministro da Agricultura morava dentro do Jardim Botânico. E o ministro queria que meu pai ficasse no Rio. Né? Era Apolônio Salles, era pernambucano também, conhecia-se desde Pernambuco. E meu pai disse: mas eu não posso, Apolônio. Como é que eu posso vir para o Rio se eu tenho essa multidão de filhos e o salário de funcionário público não dá para eu ter uma casa do Rio? Ele disse: isso eu resolvo. Aí botou a gente na casa do Pacheco Leão, dentro do Jardim Botânico. É uma casa que ainda está lá, tem inclusive a placa, essa casa foi de Pacheco Leão, e é perto do estacionamento, então é um lugar incrível. E eu, menina, eu achava que aquilo era o meu quintal, né? Com razão, né? Desfrutou bastante daquele lugar que até hoje é maravilhoso, né? Realmente, acho que é um dos nossos melhores lugares no Rio de Janeiro. Amo o Jardim Botânico. Claro que eu tenho essa ligação também. Lógico. Mas eu acho maravilhoso o Jardim Botânico. O seu pai era engenheiro, era, não é isso? Mas ele se dedicou muito à questão agrária porque ele era cooperativista. Então, no fim da vida, até ele conseguiu unir as duas coisas. Ele trabalhava em instalação de cooperativas de eletrificação rural. Entendi. Você tinha muitos irmãos. Vocês são? Eu sou a 12ª de 15. Opa! Seu pai gostava do ofício, hein? Sua mãe também, né? Gostavam de casa cheia. De casa cheia. Você era muito boa aluna em matemática, em física, nas exatas. O que te levou para o jornalismo? Tinha algum jornalista na família? Não, isso é um mistério que até hoje eu não sei explicar. Alguma coisa que eu li, porque eu lia muito, né? Eu lia muito, eu avançava na estante do meu pai, porque meu pai era um engenheiro diferente, né? Além de ser cooperativista, ele tinha uma biblioteca formidável. E aí eu li aqueles livros todos e eu não sei, Machado de Assis, eu li Machado muito cedo, eu acho que me influenciou, sabe, Lima Barreto, negócio de jornalismo, porque ninguém da família era jornalista. Quando eu terminei o científico, eu fiz um científico formidável, no Colégio de Aplicação da UFRJ. Era um colégio fantástico, Rogéria. Eu acho que foi melhor do que meu curso superior. Quando eu fui para a faculdade, eu disse: meu Deus, já aprendi tudo isso no científico.
E tinha 2 professores fantásticos. Era o Luiz Paulo Mesquita Maia, que eu faço questão de lembrar, era professor de física, era perfeito. E a dona Eleonora, esqueci o sobrenome dela, que era professora de matemática. Como eles eram formidáveis, eu me destaquei nessas disciplinas. Mas quando fui terminando, eu fiz aquele teste vocacional que a gente fazia, e deu assim, você pode fazer qualquer coisa. Eu disse, como qualquer coisa? Pintura eu não posso, porque eu era ruim em desenho. Eu era muito ruim em desenho. E música, eu era desafinada. Era um horror. Mesmo no Orfeon eu era ruim. Mas eu resolvi fazer jornalismo. E aí a dona Eleonora, professora de matemática, ficou indignada mesmo. Ela me chamou e disse assim, vem cá, Ana. Como é que você vai desperdiçar uma vocação matemática? Eu disse, dona Eleonora, eu não quero ser professora de matemática, eu não quero ser engenheira, eu não quero ser arquiteta. O que é que eu vou fazer? Nessa altura eu já tinha uma irmã engenheira, uma arquiteta e uma estudante de arquitetura. Mas olha, eu não queria. Todo mundo mais ou menos seguindo o caminho do teu pai. Mas eu não queria, não. Aí eu disse, bom, eu quero jornalismo, fui fazer jornalismo. Quando meu pai soube, foi outro desgosto para mim, porque ele falou assim, filhinha, jornalismo? Jornalista é quem não dá para nada que vai ser jornalista. E olha que ele era um incentivador de vocês, né? Ele não era ele era um pai até, vamos dizer, avançado para a época. Muito. Olha, ele dizia, pernambucano, nascido no século XIX, porque ele nasceu em 1897. Bom, ele dizia assim, filha, estudem, vocês têm que estudar. Mulher não pode não ter uma carreira, porque senão vai virar escrava de homem. Ele dizia isso pra gente. No início do século é uma coisa completamente transgressora, né? E incentivadora, de certa parte, claro, porque vocês seguiram... Muito, todas fizeram curso superior, todos, né? Eu estou dizendo todas porque a maioria eram mulheres, eram 12 mulheres e 3 homens. Olha, caramba! Mas aí você decidiu ser jornalista e foi para a faculdade? Fui para a faculdade, fiz o curso com muita alegria. É verdade que o curso era muito pouco de jornalismo, mas tinha a vantagem de ser um curso de humanas. Eu tive, então, bom professor de relações internacionais, bom professor de história da arte. E isso foi muito bom para me preparar, né? E você se identificou mesmo? Quando chegou lá, você viu, é isso que eu quero? Foi. Agora, era uma turma que não queria fazer jornalismo, porque era no começo do curso ainda. O curso ainda não tinha uma tradição. E a maioria estava fazendo o curso para ter curso superior para, como é que se chama, se promover em serviço público, porque tinha isso, né? Só queríamos mesmo jornalismo 2 pessoas lá, eu e uma moça chamada Mary Ackerstein, que virou Mary Acker como jornalista e hoje é Mary Ventura, mulher do Zueni Ventura. Mulher do Zueni Ventura, que já esteve aqui com a gente, o Zueni. A Mary ainda não deu esse prazer. Mas Mary e eu éramos as únicas que realmente queríamos fazer jornalismo. Então, nós conversávamos muito, trocávamos muito. E tínhamos professores ótimos, mas que de jornalismo, o Dr. Jobim. Sim. E minha ligação com o Dr. Jobim foi muito engraçada. O Dr. Jobim foi um dos grandes jornalistas desse país. Mas ele não ligava para dar aula, ele não era uma pessoa dedicada ao trabalho. Então, eu não dei muita importância ao Danton enquanto professor. Quando eu me formei, que fui ler os livros dele, eu fiquei encantada, que vi que Danton foi um renovador do jornalismo brasileiro. Eu só descobri isso depois que ele foi meu professor. Depois de formada já. E aí você segue para a Tribuna da Imprensa? Foi o seu primeiro... Não, foi Jornal do Brasil. Antes da Tribuna? Não, na Tribuna. Você foi estagiária, né? Não, eu fui simplesmente ouvinte de um curso. Ah, sim. Tinha uma moça que trabalhava lá, que era amiga de uma irmã. Minha irmã Carmen. E ela disse, olha, Carmen, sua irmã que está estudando jornalismo, eu ainda estava estudando, vai se interessar. O Carlos Lacerda, de vez em quando, resolve trabalhar na Tribuna, porque ele saía e voltava. Você teve uma convivência com ele um pouquinho, não teve? Tive, com o Carlos, que era uma pessoa, o Carlos Lacerda, que era um cara interessantíssimo. Interessantíssimo, né? Brilhantíssimo. E ele está fazendo um curso para o pessoal da Tribuna, mas eu posso convidar uma pessoa. Sua irmã não quer? Eu fiquei doida, né? Fui assistir. Claro que ele deu 4 aulas e depois o curso acabou, porque ele não fazia, não seguia nada. Era aquele furacão, né, o Carlos Lacerda. Furacão para o bem e para o mal.
Vamos pôr as coisas nos eixos. E o Carlos Lacerda, então, deu umas aulas que foram realmente maravilhosas. Coisas assim, tipo, vocês leem Diário Oficial? Diário Oficial é importantíssimo. Tem que saber quem está sendo julgado. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça isso, e foi um aprendizado bom depois na minha profissão. Mas ele largou logo o curso, aí foi minha passagem pela Tribuna. Eu não cheguei a trabalhar na Tribuna. Então você começou trabalhando realmente no JB, que já foi uma experiência bacanérrima para você logo de início no JB, que na época era um jornal um dos mais conceituados que a gente tinha, né? E estava começando a grande reforma. Isso é que foi para mim maravilhoso, viu? Eu encontrei um dia o Cícero Sandroni, que eu conhecia, imagina, da Ação Católica, porque eu era da Ação Católica. E o Cícero Sandroni, Ana, como é que é? Você já acabou o curso? Eu disse, acabei, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu queria tanto trabalhar. Ele disse, Ana, o Jornal do Brasil está fazendo uma reforma, iniciando uma reforma formidável. Vai lá. Eu disse, mas não conheço ninguém lá. Ele disse, mas eu passei um tempo lá, saí porque eu vou para o Jornal do Comércio, porque ele era, genro do Austagésio de Ataíde, né? Eu estou indo para o Jornal do Comércio, mas o Jornal do Brasil é o jornal para se entrar no momento. Vai lá, fala com o Wilson Figueiredo. E eu fui com a cara e a coragem, quer dizer, cara e a coragem é a recomendação do Cícero, e pedi lá essa história é muito engraçada, posso contar a história da minha entrada? Deve, que é maravilhosa. Eu cheguei lá, quem é o seu Wilson Figueiredo? O que é? Eu disse, não, meu nome é Ana Arruda, eu acabei o curso de jornalismo e queria muito trabalhar aqui. Queria saber com o senhor como é possível. Ele olhou assim para mim, olhou. Disse, um momentinho, você fez o curso de jornalismo? É. Aí fui lá no aquário, como a gente chamava, onde ficava o Odilo Costa Filho, que era o chefe de redação. Aí os dois ficaram falando, o Odilo olhou para mim, ele olhou outra vez para mim. Ele voltou e disse, tudo bem. Você começa o estágio na segunda-feira, era uma segunda-feira. Maravilha, cheguei em casa e disse, gente, eu vou estagiar no Jornal do Brasil, vou começar segunda-feira. Aí uma irmã mais velha, que era ruim como a peste, não era ruim não, coitada, ela fez essa maldade, era boa mulher. Disse assim, você sabe que dia é segunda-feira? Eu disse, 1º de abril, minha filha. Você vai chegar lá e vão cair na gargalhada na sua cara. Eu fiquei em pânico. Eu disse, se é brincadeira? E se é 1º de abril? 1º de abril de 58, data que eu nunca esquecerei. Mas fui, cara e a coragem, fui. Cheguei lá, o Wilson Figueiredo me recebeu, disse, tudo bem, tal, aquele negócio de me apresentar a pauta. Então, tudo bem. Tempos depois eu contei para ele isso. Ele riu muito, nós ficamos muito amigos, aliás, somos amigos até hoje. O Wilson Figueiredo é uma das minhas pessoas queridas, né? Aí ele disse assim, não, Ana, nós não acreditamos. Eu disse, o que você e o Odilo era o chefe de redação, né? Ficavam conversando lá. Não, a gente ficava olhando para você e dizendo assim, não é possível. Essa moça parece filha de Maria, com esse saião, com essa cara de menina. Porque eu tinha cara de menina, né? Então, aí o Wilson disse, olha, não diga que você estudou jornalismo, que vão rir de você. Aqui ninguém é formado e ainda se tem muito preconceito com o curso. Eu digo, tudo bem, não digo. E havia preconceito por você ser mulher? Eu diria que no meu caso, eu tive muita sorte. Aliás, eu tenho muita sorte na vida, muita. E porque comigo eles acharam graça porque eu tinha cara de menina, tá entendendo? Então, ninguém me achava uma ameaça, digamos assim, aqueles homens todos da redação. Tinha alguém na redação já quando eu entrei? Tinha. Cleci Ribeiro trabalhava na Internacional, mas porque naquele tempo tinha que saber inglês para trabalhar na Internacional, vinham os telegramas em inglês, né? Eu acho que só tinha ela e uma outra que chamavam noticiaristas, que eram pessoas que eram funcionárias públicas e levavam o noticiário do Ministério, coisa e tal. Mas dentro da redação... Não. Então, havia uma certa proteção, digamos assim, entende, a mim. Eu tinha cara de menina, tinha mesmo cara de menina. E... Menina beata. Menina beata. Então, não oferecia resistência para ninguém. Exato.
E assim você foi se impondo e aí, aprendendo. Aprendendo muito e me impondo. Tanto que com 3 meses de estágio, que eles chamavam de estágio, eu fui não só contratada, como ganhei um prêmio. Ele deu um prêmio a melhor estagiária. Que eu acho... E depois você ganhou um prêmio importantíssimo, quando lá... por conta de uma série de reportagens que você fez sobre reforma agrária, que já era um tema completamente avant-première, digamos assim, para a época que você fez. Eu queria saber de você o que te motivou a escrever sobre reforma agrária no momento em que isso não era a ordem do dia. Mas a gente vai falar no próximo bloco. Agora eu preciso fazer um rápido intervalo, mas convido você a continuar com a gente aqui no Perfil, conversando com a Ana Arruda Calado. A gente volta já já, é rapidinho.